Olá pessoal, eu sou o professor Viegas e na aula de hoje eu vou falar sobre trigonometria. Bom, a trigonometria trata da resolução de problemas envolvendo triângulos. A trigonometria tem um enorme valor prático em vários campos como engenharia, arquitetura, navegação marítima ou aérea e astronomia. O triângulo retângulo é todo triângulo que tem ângulo reto, ou seja, igual a 90 graus. Tá? Então aqui nós temos um exemplo de triângulo retângulo. Ó, tá? Os dois catetos aqui que formam um ângulo de 90 graus entre eles, e aqui seria essa medida maior, que está ao contrário do ângulo de 90 graus ali, seria a hipotenusa. Bom, então vamos ver aqui algumas razões trigonométricas no triângulo retângulo. Bom, então, o seno do ângulo beta. Então, analisando o desenho aqui, o cateto oposto ao ângulo beta. Bom, e o cateto adjacente é aquele que está ao lado do ângulo, ou seja, naquele caso ali, ao lado do ângulo beta. Tá? Então, o seno de beta é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. A hipotenusa é a medida maior aqui, ou a medida que está contrário ao ângulo de 90 graus, ao ângulo reto. O cosseno de beta é o cateto adjacente que está ao lado, dividido pela hipotenusa. A tangente de beta seria o cateto oposto ao ângulo, o ângulo beta, dividido pelo cateto adjacente que está ao lado do ângulo beta. Então vamos ver aqui o primeiro exemplo. Considere o triângulo retângulo representado abaixo e determine. Pode deixar o resultado final em fração ou em decimal. Nesse caso aqui está pedindo no exercício que seja em decimal. Então na letra A, o seno do ângulo alfa, cateto oposto dividido pela hipotenusa. Tá? Então aqui, o primeiro na letra A, eu quero saber o seno de alfa. O cateto oposto, que está ao contrário do ângulo alfa, ali seria o 8. Tá? E a hipotenusa, essa medida aqui é a maior medida que eu tenho no triângulo retângulo, que está oposto ao ângulo de 90 graus, que é 10. Então, nesse caso aqui, o seno de alfa vai ser 8 dividido por 10. Tá? Para deixar em decimal, aqui, então, dividindo 8 por 10, o seno de alfa é 0,8. O cosseno de alfa é o cateto que está ao lado do ângulo alfa, que é o 6, dividido pela hipotenusa, que é 10. 6 dividido por 10, 0,6. A tangente do ângulo alfa, então, é o cateto oposto, que está ao contrário do alfa, dividido por aquele que está ao lado, que é o cateto adjacente. Então, vai ser 8 dividido por 6, que é 1,33. Aí vai dar uma dízima periódica, né? Então, deixando duas casas após a vírgula, 1,33. O seno de beta é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, aqui está o ângulo beta, o cateto oposto, ele que está ao contrário dele, é o 6. 6 dividido pela hipotenusa aqui, que é 10, então é 0,6 o seno de beta. O cosseno de beta é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. O cateto que está ao lado do ângulo beta, o cateto adjacente, é o 8 dividido pela hipotenusa. 8 dividido por 10, 0,8. E a tangente de beta é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Ó. Oposto ao ângulo beta é o 6 e ao lado do ângulo beta adjacente é o 8. Né? Então 6 dividido por 8, 0,75. Exemplo 2. Determinar o valor do seno, cosseno e tangente no triângulo P de vértices PQR, né? E agora aqui então deixar o resultado em fração, simplificando se possível. Como é que eu faço a simplificação, né? Então eu tenho um exemplo aqui de uma fração que eu tenho 18 sobre 20, né? Então o que a gente tem que tentar fazer? É dividir pelo mesmo número em cima e pelo mesmo número embaixo. Então aqui, ó, começa pelo menor, que seria o 2, né? Então dividindo 18 por 2 dá 9 e 20 por 2 dá 10. Não tenho como dividir por 2 de novo em cima e embaixo, não vai dar. Embaixo dá 5, mas em cima vai dar um número quebrado, né? Também não dá para tentar por 3, em cima dá 3, vai dar inteiro, mas embaixo também não vai dar. Então, simplificando essa fração, aqui eu tenho 9 sobre 10. Tá? Então, só estou dando uma revisada aqui na simplificação de frações. Se acontecer algum caso aqui, a gente vai usar esse processo. O seno do ângulo alfa, então, é o cateto oposto ao ângulo alfa, que é 12, dividido pela hipotenusa, que é essa distância que está oposta ao ângulo de 90 graus, ou a maior distância, 12 dividido por 13.
Então aqui já dá para ver que eu não vou ter como simplificar, né? Se eu tentar dividir por 2 em cima vai dar 6, mas dividindo 13 por 2 vai dar um número quebrado, então não serve. Então ficou assim a fração, 12 sobre 13. O cosseno de alfa é o cateto adjacente, que é o que está ao lado do ângulo alfa, que é o 5, dividido pela hipotenusa, que é 13. Também não tem como simplificar mais do que isso. A tangente de alfa é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. É o cateto oposto ao ângulo alfa, que é 12. 12 dividido pelo cateto adjacente, que está ao lado do ângulo alfa, que é 5. Também vai ficar assim. Agora o seno do ângulo beta, cateto oposto dividido pela hipotenusa. Oposto ao ângulo beta é o 5 e a hipotenusa continua sendo 13. Então 5 sobre 13. Veja que aqui inverte. Ó. O que era cosseno do alfa, no outro ângulo passa a ser o seno. O valor é o mesmo, sempre vai acontecer. Tá? Fica sempre invertido. Então quando nós formos calcular agora o cosseno de beta, vai dar 12 sobre 13. O que acontece? O cateto adjacente ao ângulo aqui é beta, é 12, 12 dividido pela hipotenusa, que é 13. Também aqui tangente de beta, tem que arrumar ali, cateto oposto, que é 5, dividido pelo cateto adjacente, que é 12. Tá? Então inverte também ali os valores.